Muy bien amigos, Dios les bendiga a todos. Y yo estaba reflexionando mucho sobre el mensaje pasado que nosotros leímos en la epístola a los hebreos, escrita para los cristianos hebreos, capítulo 5, versículo 11, que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces aquí está diciendo, en el versículo 13, para seguir hablando, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí está hablando claramente de un niño y de un adulto, las diferencias de comida. Um niño, ele está acostumbrado e sometido a comer as mesmas comidas, não? Aqueles dulcecitos, ele quer comer a la lechita, ele não sai disso. Uma comida muito forte para ele não tem estrutura para comê-la. Um adulto jamais vai querer seguir em la lechita a vida toda. Ele quer algo mais forte. Ele quer algo que lo sostiene mais, porque ele é um adulto. Então aqui estava dizendo o apóstolo a los cristianos hebreus que eles não haviam crescido, madurado espiritualmente. Eles já deviam ser maestros por causa del tempo que eles já estavam com Cristo, pero eles estavam divididos entre Cristo e o judaísmo. Eles estavam entre o cristianismo e o judaísmo, com aquelas antigas costumbres, tradições do Antigo Testamento, que é chamado aqui de los primeiros rudimentos das palavras de Deus. Então, os cristianos mais maduros já entendiam exatamente que aquele Antigo Testamento ele havia sido repaginado, já tinha um novo significado. Todas aquelas representações, toda aquela simbologia, todas aquelas coisas que ensinava, e o judaísmo estava basado, fundado, com a chegada do Senhor Jesus, todo tinha agora um novo significado. Então, os cristianos hebreus ou judios, eles estavam muito divididos todavia. Eles não tinham valor para deixar completamente o passado religioso, que eu digo, não o passado mundano, não o passado pagano, porque eles não nasceram paganos, eles nasceram ali no judaísmo, que era, como disse a Bíblia, apenas para guardá-los quando niños, quando recém-nascidos. Depois eles iam a independizar-se de aquilo, não? Então, quando adulto, nós não queremos mais a lechita, que infelizmente existem lugares que só oferecem às pessoas a leite. As pessoas querem comer algo mais forte e sempre estão recebendo o mesmo. Então, chega o momento que uno se cansa, porque a comida é sempre a mesma. Sempre está falando, e principalmente do Antigo Testamento. As pessoas não sabem quem é Jesus, as pessoas não compreendem exatamente o que é o Novo Testamento, o que se ensina, por que o bautismo com o Espírito Santo. As pessoas não sabem nada. As pessoas estão sometidas a comer a mesma comida que não traz um crescimento para você. Se você sempre está tomando leitita durante toda a sua vida, você não vai desenvolver. Você terá um corpo muito débil.
Você não vai crescer espiritualmente. Eu hasta estava pensando em uma história que eu mesmo lá pensei, não? Supongamos que você pusiera vários ninhos recém-nascidos em um lugar, em uma casa, que a altura da casa, o teto, chegava apenas a 1 metro de altura. Apenas a 1 metro. Então, você põe os bebecitos allí, e a princípio, os bebecitos, al mirar hacia arriba, eles pensam que é alto. Não? Eles pensam que o teto está alto, mas é apenas de 1 metro. À medida que o ninho vai crescendo, à medida que o ninho vai desarrollando, então vai chegar um momento que ele chegará ao tope, que ele chegará ao teto, e ele já não pode mais crescer. Se ele quer crescer, ele tem que sair de allí, debaixo daquele teto, porque senão ele vai quedar sometido àquele tamanho, ele vai ser moldeado, ele vai conformar-se àquele pequeno tamanho, ele vai ser um enano, e será um enano, e não vai crescer. Ele não vai crescer porque ele estuvo em um lugar que o teto é muito baixo. Lo meteram allí, não? Para que ele não crescera, que ele não fosse um adulto, que ele não fosse alto. Então, talvez você se sente assim. Você se sente assim. Você só vive tomando letita, sempre escutando as mesmas palavritas, que você já sabe hasta como predicá-las. De tanto que você las escute, você mesmo já sabe predicá-las. E você diz, o pastor já vai predicar isso de novo. E ele predica justo o que você pensava. Não é que você está com malícia, é que, infelizmente, o lugar onde você está, o teto, é muito baixo. Então, não há como crescer, minha amiga, meu amigo. Você hasta quer crescer e não pode. Não lhe permitem crescer, não lhe dão a oportunidade de crescer. Você tem que estar sometido àquela altura e nada mais, e calhar-se. Então, se eu lhe pergunto, quando você será adulto? Nunca, nunca você será adulto. As pessoas que querem que você siga sendo ninho espiritualmente, é porque têm medo que você se vuelva adulto. Mira o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13, e versículo 11. O apóstolo Pablo dá seu testemunho. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu, está falando de si mesmo, quando eu era niño, hablava como niño, pensava como niño, juzgava como niño. Ou seja, sentia, pensava, decía, tudo como niño. Pero quando já fui hombre, dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño. Já não me sirve mais. Las roupitas não me sirvem mais. Los zapatitos chiquitos já não me sirvem mais. La letita já não me sirve mais. Não? Eu já cresci, então eu tenho que parar de falar como niño, de pensar como niño, de aceitar ser tratado como niño. ¿Hasta quando você querrá ser tratado como um niño? Não? Como és um niño? As conversações de um niño. Preste atenção como os niños platicam entre si. Eles platicam aquelas conversações. E há cristianos que por suas conversações, por lo que a boca habla está lleno el coração, então por suas conversações se vê a madurez del cristiano. Que ele não está maduro. E há que tem tempo já que conhece a Jesus. Pero ele foi sometido a um lugar cujo teto é baixo. O que dão apenas leite, não dão alimento forte, sólido. Ele pensa como um ninho pensa. Um ninho sempre tem medo de tudo. Ele tem medo de estar lejos de um adulto, de estar lejos del papá, de estar lejos del pastor. Ele não sabe viver lejos del pastor. Ele depende. Ele é um ser dependente. Um ninho é um ser totalmente dependente. E há muitos lugares que estão interessados que você seja ninho a vida toda. Não querem que você seja adulto, porque um adulto já não depende de outro adulto.
Um niño sí depende de um adulto para cruzar a calle, para darle de comer, para apapacharle, para secar suas lágrimas, para llevar en el regazo, porque ele não sabe andar com suas próprias pernas, ele se cansa a lo largo del camino e tem que alguém estar allí sirviéndole como uma muleta. Um niño é inseguro, não razona bem, não pensa bem, acepta todo o que se diz a ele. Todo o que disse a um niño, ele pensa que é verdade. Ele não sabe juzgar como adulto. Ele não sabe diferenciar as coisas. Ele não sabe discernir as coisas por si mesmo. Ele não se sente adulto, ele se sente sempre com aquele choro, com aquela murmuração, sempre murmurando, sempre fazendo berrinches. Isso é ser niño. Ser niño, ele sempre está em dúvidas, ele sempre está com complexos, não? Ele adolescente sempre está com complexos, ele não cresceu todavia, ele sempre está pensando, será que eu sou endemoniado? Pero ele já se entregou a Jesus, ele já nasceu de novo, há anos que ele está no caminho de Deus, pero ele aún vuelve aquelas coisas, aqueles medos antigos. De que será que eu realmente estou em lo correto? De que será que realmente Deus me ama? De que realmente o Espírito Santo está comigo? Qualquer coisa que se disse já lhe põe em dúvidas de novo, porque ele não sabe pensar como adulto, ele não sabe juzgar como adulto, ele não sabe discernir as coisas. Então, meu amigo, se você sigue com a comidita débil, você quedará débil. Se você sigue em um lugar de teto baixo, você seguirá um enano. Você não vai crescer, você não saberá que allá afuera você pode crescer. Fora deste teto, como dijo o autor da Epístola aos Hebreus, como ayer hablamos no mensagem anterior, Hebreus 13, capítulo 13, versículo 13 também. Salgamos, pois, a ele fora del campamento. Se você quer encontrar Jesus, salgamos a ele, pero fora deste campamento do Antigo Testamento, deste campamento do judaísmo, deste campamento, deste sistema religioso, desta organização religiosa que você está, que você nunca cresce. Você tem anos, já devia ser já maestro, já devia estar expulsando demônios, já devia estar orando por los enfermos, já devia estar ensinando a los demás. E está sendo tratado como as pessoas que estão chegando de primeira vez, porque você não cresce. E as pessoas não estão interessadas em que você cresça, senão que você siga sendo tratado como ninho, igual às pessoas que estão chegando antes que você, não? Ou depois de você, melhor dito. As pessoas estão chegando e você está de novo passando por cadena de liberação. Hasta quando você vai seguir endemoniado? Hasta quando você vai aceitar que você não está liberado? Você está ou não está liberado? Você está há anos envolvendo a ser cadenas e querem mais que você haga as cadenas para que você se sinta como ninho. Você nunca vai crescer, porque você está sendo moldeado e treinado a ser como ninho e você vai a ser avergonçado quando você estiver cerca de um adulto, porque suas conversações são como de ninho. Você não sabe platicar de homem para homem. Você é um ninho, um bebecito, que tem que ser levado por los demás. Então, pense bem, se você não está crescendo, se você aún não tem o bautismo com o Espírito Santo, isso é muito preocupante. Isso é algo que me preocupa muito, tanto cristiano que há em Brasil, México, em América Latina, Estados Unidos, em Europa, do outro lado do oceano, pero a maioria não tem o bautismo com o Espírito Santo, nem sabe o que é isso, porque não sabem nem sequer explicar a elas, não sabem dizer o que significa, porque eles mesmos não têm. Então, eles têm que estar sempre repetindo as mesmas coisas, repetindo as mesmas palavras. Parece que você está repetindo de ano em la escola. Passa os anos, o tempo não para, pero você tem que estar aprendendo todo de novo o que você aprendia desde niño. Será que você aún não aprendeu? Será que você aún não vai praticar? Será que você não vai avançar? Será que Deus está querendo que você seja niño a vida toda? Não!
Ele quer que você tenha a pureza de um niño.